Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Gente, hoje nós vamos finalizar a prosa sobre tecnologia de inoculação de braquiárias que foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com o setor privado. O primeiro produto comercial para esse tipo de inoculação chama-se Azototal, uma tecnologia com formulação exclusiva que potencializa a associação dos micro-organismos com as plantas. Ele contém as estirpes ABV5 e ABV6 de Azospirillum brasilense e é uma nova opção de inoculante com bactérias promotoras do crescimento das plantas. Ao ser aplicado às sementes, o Azototal produz fito-hormônios, que resultam principalmente em incrementos consideráveis na biomassa das raízes. O inoculante também facilita a fixação de nitrogênio da atmosfera, suprindo parcialmente as necessidades das plantas desse nutriente. Além da economia em fertilizantes nitrogenados pela inoculação com Azospirillum, o produto contribui ainda com o equilíbrio do meio ambiente. Nosso amigo engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, colaborador do Paracatu Rural, explica pra gente agora como é a forma de utilização desse produto. Você falou pra gente então, Fabrício, que o Azototal é um dos produtos comerciais que tem já no mercado, né? Pode ser que tenha até mais, mas a base principal é o Azospirillum brasilense. É um nome um pouquinho difícil de falar, mas complicado. A pessoa pode digitar no computador ou perguntar na casa agropecuária de costume e ver se tem esse produto. E você poderia estar explicando mais ou menos como que é a fórmula utilizada, né? A dosagem correta para ele poder fazer a inoculação e colocar essa semente de braquiária no solo para poder ter esse rendimento? Na embalagem do produto, ela vem falando a dose correta para cada cultura, para a cultura X, determinada cultura. Você vai encontrar isso na embalagem do produto. No caso da soja, por exemplo, o inoculante ele já vem embalado em frações para 100 kg de semente ou para 60 kg de semente, depende do fabricante. No caso do Azototal, que como ele é um produto ainda que está sendo testado em várias culturas, pode ser que nós encontramos isso na embalagem em ml por quilo de semente de determinada cultura. Então Entendi. Isso é tranquilo. É só procurar lá com o fabricante, na própria embalagem vai vir lá. Para a cultura X, tantos ml do produto em tantos quilos de semente. O inoculante, às vezes ele vem em forma de gel, às vezes ele vem em forma líquida, às vezes ele vem em uma tufa. Tufa é como se fosse uma terra, sabe? Então ele vem várias formas físicas que são comercializadas. Mas indiferente disso, eles são misturados nas sementes. Então Entendi. É calculado, por exemplo, se vier de forma líquida, vai ser calculado em ml por tantos quilos de semente. Se for em gel, pode ser que a empresa já faça o frasquinho ou o sachê com o gel já para aquele tanto de quilo de semente que eu quero tratar. Por exemplo, geralmente é em 100 kg de semente. Entendi. Então vem lá, por exemplo, é um exemplo. 100 gramas para cada 100 kg de semente. Aí você vai fazer o cálculo. Se tiver 1000 kg de semente, você vai colocar, se for 100 gramas, você vai colocar 1 kg de inoculante. E aí vai. Não tem segredo, não. No Brasil, diversas estirpes foram identificadas pela Embrapa e constam na lista de recomendação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para a produção de inoculantes. As estirpes de Azospirillum brasilense já são amplamente utilizadas nas culturas do milho e do trigo e na coinoculação com risóbios na soja e no feijoeiro. A recuperação de áreas com pastagens degradadas de braquiárias, usando uma combinação de nitrogênio fertilizante e Azospirillum, pode trazer, com baixos custos para o produto rural, um grande impacto na agropecuária brasileira, não só pela maior produção de biomassa, como pela melhoria na qualidade proteica na alimentação do gado. O principal efeito das estirpes ABV5 e ABV6 é pela produção de fito-hormônios, que resultam principalmente em incrementos consideráveis na biomassa de raízes. Dessa forma,
forma, surgiu então a nova tecnologia com formulação exclusiva que potencializa a associação dos micro-organismos com as plantas. Fabrício explica também o que esse incremento na biomassa e na proteína representa no organismo da vaca e no produto final, que é a carne ou o leite. Essa pergunta ela é uma pergunta maravilhosa, sabe por quê? Porque é o seguinte, aí é que está o ponto-chave de tudo isso aí. O que me interessa é percentuais a mais de proteína dentro de um alimento. Significa, Francis, que se eu tenho uma vaca, por exemplo, tenho uma vaca de leite e ela precisa de uma determinada quantidade X de proteína por dia e eu dou ela isopor não tem nada de proteína. Ou teria, por exemplo, 0,1% de proteína, um exemplo. Então ela teria que comer um caminhão de isopor para que ela pudesse se nutrir, se suprir de alguns quilos, algumas migalhas de quilos de proteína. Então se a vaca precisa, por exemplo, de 10 quilos de proteína por dia, ela tem que ingerir uma quantidade X de pastagem que dê aqueles 10 quilos de proteína por dia. Então se uma pastagem tem 14% de proteína e a outra tem 20%, ela tem que comer menos daquela que tem 20%. E ao contrário, ela tem que comer mais aquela que tem 14%. Então quando a vaca está na pastagem Tifton, por exemplo, Tifton tem por volta de 20% de proteína, ou Gigs, o Gigs tem 22% de proteína. Ele bem adubado, estercado, adubado. Se uma vaca está comendo 22% de proteína de Gigs, ela significa que ela vai ter que comer menos biomassa verde e vai atingir facilmente aquela quantidade de proteína que ela precisa no dia. Entendi. Inclusive, existem vacas que pastam em pastagens de piquete de Gigs e que só comem, e elas dão 20 litros de leite e comem só 3 quilos de milho. Porque a proteína que ela precisava, ela encontrou na pastagem dos Gigs. Ficou faltando o quê? Só a energia, porque lá a energia não tem. Precisava do amido. Aí nós vamos e colocamos lá 3 kg de quirela de milho para que ela possa se nutrir também da energia. Não adianta ter proteína como se não tiver energia para movimentar essa fábrica. Então, quando eu aumento os percentuais de proteína da minha pastagem, significa que eu estou nutrindo mais o meu rebanho, eu estou produzindo ou mais carne ou mais leite em menos área. Se eu tenho uma área de 100 hectares que tenha proteína fraca, eu vou alimentar ali 10 animais, um exemplo. E esses 10 animais, eles vão produzir 100 litros de leite. Se eu tenho essa mesma área e eu tenho uma proteína forte, eu tenho altas taxas de proteína naquela pastagem, eu vou alimentar os mesmos 10 animais, porém eu não vou produzir mais 100 litros de leite, eu vou produzir 150, 170, porque eu aumentei a quantidade de riqueza que existia dentro da folha. Eu tenho que imaginar o seguinte, a folha da pastagem, ela pode estar carregada de nutrientes ou pode estar desprovida, pode estar sem nutriente. Então, quanto mais nutriente tiver aquela folha, mais vai nutrir meu rebanho. Então, se eu tenho um incremento de 25% a mais de proteína, que é o caso do inoculante, que o inoculante nos traz na pastagem, significa que a cada 100 quilos daquela biomassa, eu estou colocando 25% a mais de nutriente, de coisa que vale, que vai se transformar em leite. Porque o que se transforma em leite, se transforma em carne, é a proteína. Quando nós conseguimos aumentar o teor de proteína dentro de uma planta, de uma forrageira, nós vamos beneficiar e aumentar os índices de produtividade do rebanho. Seja ele de leite, de corte e aí por diante. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque
porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?